Bem, boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Meu nome é Bernardo Fontes, vim lá do Rio, e vou falar um pouco hoje sobre TDD, Test Driven Design, usando a estratégia de mock, que auxilia muito na questão de pensar melhor a orientação a objetos, principalmente no design da sua aplicação. Antes de mais nada, oi. Esses são meus contatos, meu Twitter, meu GitHub. Garimpo FM é um projeto que eu tenho com meus dois amigos ali e outros de música. Pessoas é um projeto literário meu, com o Luciano também. Meu e-mail, e eu trabalho na Hello Group, que é uma empresa de consultoria do Rio de Janeiro, onde é que a gente tem um braço novo de inovação de tecnologia, onde a gente suporta e dá auxílio para parceiros que tenham tecnologia como seu principal negócio. Essa palestra já está no meu GitHub.io, então é só acessar lá, já tem lá Python, Fizzly, TDD. O SlideShare também tem outros slides de outras palestras minhas, e essa ainda não está no SlideShare, mas enfim. Também pedi, né, para vocês avaliarem, por favor, porque não sei se vocês sabem, ou provavelmente já sabem, esse ano o Fizzly está usando esse sisteminha para fazer a avaliação das palestras, dúvidas, enfim, esse tipo de coisa. Então, por favor, avaliem depois, ou durante, ou agora. Bem, então vamos começar. Mas antes de falar um pouco sobre o que a gente vai falar aqui, eu queria saber um pouco de vocês, assim. Quem é que trabalha com programação? Praticamente todo mundo. E de todos vocês, vocês têm hábito de usar TDD? Ou sabe o que é o processo? Quem é que nunca ouviu falar o que é TDD? Beleza. E orientação a objetos? Beleza. Bem, aqui a gente vai falar um pouco sobre esses três temas. O básico de orientação a objetos, dar uma passada bem rápida. Falar sobre TDD em si. E o objetivo final da palestra, que é falar sobre TDD com mocks, que é uma estratégia para fomentar o design. E depois a gente abre para dúvida. Bem, então, a primeira coisa que a gente tem que falar são os básicos sobre orientação a objetos. E quando a gente fala sobre orientação a objetos, vem muito do mundo do Java. Essa palestra é uma palestra em Python, eu programo em Python, trabalho com Python. Só que quando a gente fala sobre orientação a objetos, pensa muito no mundo Java, no mundo C Sharp. E aí acaba que vem um certo preconceito de se achar que fazer orientação a objetos é só sair fazendo getter e setter, ou seja, métodos para atribuir ou recuperar valores de atributos. E não, orientação a objetos vai muito além disso. Então, o que é assim? Antes de mais nada, é uma estratégia de design do seu sistema, do seu código, de como você vai estruturar o seu código para implementar aquela funcionalidade no seu sistema. Existem dois conceitos muito importantes de se ter em mente, e só com esses conceitos que se entende a questão antes que eu falei de getter e setter, e por isso que eu falo que não que basicamente existe o conceito de estado de um objeto, ou seja, um objeto ele possui conjunto de valores que determinam uma avaliação sobre ele. Eu vou dar um exemplo muito prático daqui a pouco. E a questão do encapsulamento. O estado é uma avaliação sobre um conjunto de atributos, e o encapsulamento é deixar que ninguém do mundo externo àquele objeto possa acessar ou, enfim, recuperar informações diretamente daquele objeto sem que seja passando pelo próprio objeto. E, como nós temos muitos objetos, nosso sistema em geral tem vários objetos porque eles representam, enfim, questões do nosso domínio, questões de infra, conexão com banco de dados, por exemplo. A gente precisa que esses objetos colaborem entre si. E a maneira com que isso é dado é através da troca de mensagens entre esses objetos, evocando comportamentos desses objetos. Ontem, eu estava com os meus amigos num bar, tomando uma cerveja. E a gente viu essa propaganda que a gente achou eu achei genial, eles não. Da cerveja bem cervejada. E a gente começou a discutir sobre o que cervejada significava, e a gente conseguiu chegar a uma conclusão que, e se cerveja fosse um objeto de programação mesmo? E aí a gente consegue explicar os conceitos de maneira muito simples.
Cervejada, no caso ali, é um atributo, aquela cerveja é cervejada. Estar gelada é um estado, ou seja, é uma avaliação sobre os conjuntos de atributos daquela cerveja, como quantidade, temperatura, enfim. E ser servida é um comportamento a ser executado com aquela cerveja. Alguém vai pegar aquela cerveja e vai servir. E isso vai alterar o seu próprio estado. Então, se a gente fosse fazer um código para representar uma cerveja em Python, seria basicamente isso. Eu tenho aqui a quantidade sempre 600 ml. Eu inicializo uma cerveja, no caso da Heineken, né? da Kaiser, né? Da Heineken não é cervejada. No caso da Kaiser, passando como cervejada true, passa a temperatura também. Aí eu tenho um método que avalia o estado para saber se aquela cerveja está gelada. Eu tenho um outro método que serve uma cerveja. E ela altera a cerveja da maneira que for. Por exemplo, eu passo a quantidade que eu vou servir, eu diminuo da quantidade daquela cerveja. E aí ali a gente está como que nós usaríamos isso em código Python. Quem é que programa em Python? Ou quem é que... Ah, beleza. Alguém nunca viu Python na vida? Beleza. Bem, e aqui seria como nós usaríamos o código Python em si. A gente inicializou uma cerveja qualquer ali, nossa como a cervejada é a Kaiser, aí está gelada e a gente serve. Bem, aí tem um outro exemplo, aí eu só vou dar esse exemplo, que é o exemplo que eu vou seguir para frente, porque a gente teve essa ideia ontem, 1h, não deu tempo de eu adaptar toda a palestra para isso. Então, eu vou voltar para o meu primeiro exemplo, que é o exemplo de bilhete de cinema, enfim, de entradas. Que a gente tem o comprador, o preço e a data daquele evento, do filme, enfim, não sei. A gente tem um método que define, que faz uma avaliação do estado para ver se aquele cara expirou ou não. É um exemplo muito mais simples e menos divertido, mas enfim. Mas a gente vai trabalhar com ele um pouco daqui para frente. Bem, é um conceito muito comum a gente pensar que no mundo de orientação a objetos existe um grafo de dependência. Ou seja, existem objetos que dependem de outros e, inclusive, se relacionam com outros. E aí, isso se dá de 1000 maneiras. Mas aqui eu só queria botar para ilustrar, a gente poderia pensar, talvez, como aquela bolinha ali, a segunda bolinha, ser o nosso ingresso e a primeira ser o comprador, como a gente está dizendo ali. E aí a gente sabe que o nosso ingresso tem uma relação com o comprador, enfim. Aqui esse exemplo não é um dos melhores, porque a relação é unidirecional. Mas é muito importante ter em mente de que esse grafo de dependência é o que gera a complexidade, o aumento desse grafo de dependência, dependendo da maneira que ele cresça, pode ser um bom indicador de problemas no design do nosso código, e do código ser de difícil manutenção, por aí vai. E aí, se a gente vai parar para pensar em design de códigos orientados a objetos, não tem como a gente escapar desse princípio, do SOLID, que na verdade são 5. Isso é só uma sigla, né? São 5 valores, princípios, enfim, de orientação a objetos, definidos pelo Uncle Bob. E, enfim, são padrões que eles identificaram e eles definiram princípios para que esses padrões sejam mais facilmente compreendidos e padrões que auxiliam num bom design do seu código. Então, são esses 5, só que, basicamente, e muita gente trabalha com orientação a objetos sequer sabe desses princípios. Eu, sinceramente, acho que para começar a trabalhar bem com OO, você não precisa saber 5, mas, basicamente, desses 2. O primeiro é o Single Responsibility Principle, que basicamente ele define que nunca deve existir mais de uma razão para você alterar ou modificar alguma coisa na sua classe, no seu objeto. Ou seja, eu não deveria ter que modificar o meu objeto a meu objeto cerveja, no caso, se mudou-se a maneira de fazer distribuição de cerveja. A cerveja não tem que saber isso, ela só tem que ser modificada em algo que seja inerente à existência dela. E a questão do Open Closed Principle, que toda classe deve estar aberta para extensão, mas fechada para modificação. Ou seja, eu não posso... eu tenho uma classe representando o nosso ingresso, por exemplo, eu tenho que poder
vamos supor que eu precisasse customizar no nosso ingresso para ser um ingresso de cinema. Eu não deveria ter que mudar aquele cara para ele ter esse papel. Eu deveria usar estratégias de orientação a objetos, que, enfim, não venha muito ao caso, como herança e tal, ou polimorfismo, enfim, para estender aquela classe e adicionar o comportamento inerente à questão do cinema. Bem, existem algumas referências que eu queria deixar aqui sobre essa questão, sobre o tema de orientação a objetos. Um é esse livro, o Applying UML and Patterns, do Craig Larman, que enfim, apesar de ter esse monstro do UML, né, esse fantasma, no título, os conceitos são muito bons. Aí você lê, joga toda a parte do UML fora, ou boa parte dela, e se atém aos conceitos de orientação a objetos, são bem bons. E o Object Mentor, que é essa página, inclusive, isso quando vocês forem nos slides, isso daqui são links, tá? As imagens. A página do Ocobob, onde estão definindo esses 5 princípios do Solid e ainda outras questões sobre orientação a objetos. Bem, para quem quer aprender Python, o que eu aconselho fortemente, eu aconselho muito o curso do Luciano Ramalho, do Renzo, que eu nunca sei falar o sobrenome dele, que é Nutitelli, não sei, sobre objetos pythônicos, sobre orientação a objetos em Python. Eu fiz esse curso recentemente, valeu muito, muito a pena. Enfim, e é material nacional, então é mais fácil de entender, né? Mais fácil acesso. Bem, então aí agora, a segunda parte da palestra, eu vou falar sobre TDD, para a gente poder juntar a questão de orientação a objetos com mock e TDD. Eu vou passar um pouco no fluxo do que é TDD, mas basicamente TDD é um fluxo para desenvolvimento, para você determinar a sua maneira de criar, de programar. E ele é basicamente ele estruturado em 3 passos. O primeiro momento é que a gente escreve um teste. Para quem não sabe o que é um teste, teste é um código que garante o funcionamento do nosso código que vai para a produção, ou garante o funcionamento de parte dele. Então, o fluxo de TDD, basicamente, ele primeiro define um teste vermelho, ele primeiro escreve um teste, mesmo sem o código existir. Então, esse teste vai falhar, porque não tem código que implementa aquela funcionalidade. Então, a gente chama esse momento o momento do vermelho, que é os testes estão falhando. E dado que a gente tem teste falhando, a gente tem que ir para o segundo estado, que é quando os testes estão passando. Ou seja, a gente precisa implementar a nossa funcionalidade para atender os requisitos que os nossos testes estão pedindo. Então, a gente vai lá, programa, implementa a funcionalidade e entrega. E aí, depois, a gente tem um terceiro passo, que não é executado sempre, que é o processo de refatoração. Eu vou falar um pouco o que é a refatoração mais à frente, mas é aqui, nesse cara, que boas questões de decisões de design surgem. Bem, aí só para mostrando um exemplo prático aqui, imagine que a gente tivesse que implementar o problema do FizzBuzz. O problema do FizzBuzz é o seguinte, se ele recebe um número divisível por 3, nosso código tem que retornar Fizz. Se o número for divisível, por exemplo, se recebeu 6, tem que retornar Fizz. Se o nosso número for divisível por 5, tem que retornar Buzz. Por exemplo, 10 retorna Buzz. Se o número for divisível por 3 e por 5, retornaria FizzBuzz. Por exemplo, 15 retornaria FizzBuzz. É isso, né? Bem, então aí aqui a gente iria implementar esse problema lançando mão de TDD. Então, a primeira coisa que a gente faria seria implementar um teste. Repara que eu não tenho código de nada, da função, do que vai executar essa nossa lógica, de nada, só o do teste. Então, eu estou definindo ali, o teste 3 retorna Fizz. Ali eu estou garantindo, com aquela chamada self-asserticle, nada mais porque ele está vendo se a string Fizz é igual ao que a função Fizz retorna. O nome da função está bem ruim, inclusive. O que aquela função ali retorna quando recebe como parâmetro 3. A gente vai fazer isso, vai rodar, o teste vai falhar, porque, enfim, a gente nem tem essa função. Então, depois do teste falhar, a gente faz a primeira implementação. E a primeira implementação não precisa resolver o problema, eu só preciso atender o meu primeiro teste. Então, eu simplesmente retorno o Fizz e está resolvido. E, nossa, está tudo errado mesmo, agora que eu percebi. Bem, e aí depois disso, a gente vai executando esses loops N vezes, crescendo o nosso caso de uso, enfim, a nossa funcionalidade. E a gente tem sempre que passar por essa questão do refactoring.
E aí é sempre muito complicado explicar o que é refactoring, porque às vezes é algo muito abstrato. Mas aí eu copiei da Wikipedia a definição. Mas basicamente o que a Wikipedia me disse é que refatoração é o processo de modificar um sistema de software para melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. Ou seja, basicamente você tem um código que você implementou lá, ele resolve a sua funcionalidade, só que ele está feio. Ele está de difícil manutenção, é difícil você adicionar nova funcionalidade. O processo de refactoring é o processo de alterar aquele código simplesmente para torná-lo, mais fácil compreensão, ou 2, de mais fácil manutenção. Que às vezes são coisas diferentes, né? Só que o ponto é que você nunca pode fazer um refactoring fazendo com que o seu sistema pare de funcionar, porque de que adianta você ter código bonito, só que você não consegue logar no Google, sacou? Então, o refactoring tem essa questão de, o objetivo é legibilidade ou manutenção, mas sempre focando em o código continuar funcionando. E aí entra a parte boa de ter os testes, porque você pode refatorar, mudar o seu sistema inteiro internamente, que você vai ter teste garantindo o funcionamento daquela funcionalidade, das funcionalidades que você mexeu. E aí, para isso, eu aconselho muito, mas muito, muito... quem aqui já ouviu falar sobre Code in Dojo? E quem aqui já foi a um Code Dojo? Então, eu aconselho muito, muito, muito vocês a participarem de Code Dojos, a organizarem Code Dojos, enfim. Eu estou deixando aqui 2 referências do Dojo Rio, que é são as sessões de Code Dojos que a gente organiza lá no Rio, e também o Dojo Puzzles, que eu não lembro de quem é o projeto, mas é basicamente um repositório de probleminhas bacanas para serem feitos no Dojo. Então, fica a indicação. E, além disso, eu deixo a indicação esse cara também, esse vídeo, que isso é um vídeo, é só quando clicar dar o play. Esse daí, para quem não sabe, é o Henrique Bastos. Ele vai estar, inclusive, palestrando hoje às 16 horas, aconselho muito também, sala 41B. Esse vídeo é um vídeo onde é que ele passa todo esse processo de TDD e, enfim, eu acho que até que o problema do Fizzbuzz, e vai trazendo essas questões da refatoração e tal. Então, assim, o que eu expliquei meio correndo nesse vídeo de 6, 7 minutinhos dá para entender bem. Agora, a melhor parte da palestra. Uau! Bem, TDD é um processo de design? Então, não. Eu falava que era. Cheguei à conclusão de que não. TDD é só um processo que viabiliza você pensar o design da sua aplicação. O fato de você fazer TDD não vai tornar o seu código mais fácil de manter, mais bonito de ler, enfim, não vai. A única coisa que a gente vai te dar é uma cobertura de testes. Então, não é um processo de design. É um processo que viabiliza você pensar no design. Só que nessa maneira que a gente está definindo aqui, o design é emergente. Ou seja, eu primeiro defino o comportamento, eu quero que quando eu passar o número 3 me retorne FIS, e depois disso ter definido, vai surgir alguma coisa que vai resolver aquilo para mim. E essa coisa, o design mais, quando a gente pensa mais na manutenção, enfim, na organização da sua aplicação, ele surge muito no processo de refatoração. E o processo de refatoração, em geral, é guiado por 2 pontos. Você vai remover acoplamentos, ou seja, você tem uma parte do seu sistema, sei lá, o que mostra a tela para o usuário no seu site. Ele está fazendo uma comunicação direta com o seu banco de dados. Isso é um acoplamento de vários níveis. Você passa por várias partes da sua aplicação. Mas as coisas estão acopladas. Porque se você mudar alguma coisinha lá atrás, vai quebrar lá na frente. E também a questão da duplicidade. Identificar muitos padrões de código que são repetidos, copiados e colados, e talvez generalizar aquilo para um objeto que consiga, enfim, gerenciar aquela lógica melhor. Então, o design, através da refatoração, surge muito da avaliação dessas 2 questões. Então, é um processo de exploração e de descoberta. Você vai ter que ler o código que você já escreveu, que já atende seus testes, e vai ter que descobrir padrões, descobrir acoplamentos, enfim, descobrir problemas semânticos, enfim. Só que esse processo de exploração e descoberta é muito cansativo, porque você está sempre tendo que teste, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e está sendo sempre forçado a reavaliar o código que você mesmo escreveu. E tem um problema para mim, de que não há nenhuma evidência do design no seu teste. Aqui voltamos, por exemplo, lá do ticket. A gente vai implementar uma funcionalidade aqui de expirar o ingresso, se eu não me engano. É isso mesmo. A gente vai expirar o ingresso aqui.
Então, esse daqui é um teste padrão, não um teste utilizando a estratégia que a gente vai ver a seguir. Então, o que a gente tem ali, eu crio um ticket com ID 30, eu garanto que ele está marcado como não está expirado, aí eu tenho o cara que gerencia os ingressos, né, seria, sei lá, a moça do caixa, e ela está expirando, e esse objeto está expirando o ID, o ticket número 30. E aí depois eu recupero aquele cara no banco e garanto que ele está expirado. Então, repara que aqui a gente só tem evidências do desejo, do comportamento. Eu não sei como é que aquele método expire ticket está implementado. Eu não sei se ele vai eu não sei em qual banco ele vai, eu não sei se ele manda um e-mail, eu não sei se ele, enfim, se ele usa cache ou não usa cache, enfim, tem várias questões que a gente não consegue definir pelo teste. E, por conta disso, é difícil você começar a testar no alto nível, porque testar no alto nível implica eu já ter, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou querendo expirar o ingresso, eu já me implicou saber como eu ia organizar a informação de que o ingresso está expirado ou não. Enquanto isso é só uma avaliação do estado. Então, e você precisa, em geral, você precisa ter todo o stack já resolvido. Você está, por exemplo, no caso aqui, eu uso muito o universo web porque é onde eu trabalho. Vamos supor, você quer fazer uma página de um site usando o Django, que é um framework web em Python. Você quer testar essa requisição chegando na rota para ver se respondeu algo do contexto, respondeu algo, né, no HTML, enfim, te apresentou a informação correta. Você precisa garantir que já tenha modelos implementados, enfim, garantir muitas coisas internas que, enfim, é difícil você começar a testar esse primeiro teste, que é o que você quer fazer. Você quer só ver se a página certa está aparecendo. Então, é muito difícil você começar a testar no alto nível, porque você fica sempre... Pô, eu tenho essa questão de domínio aqui, que é expirar no ingresso, só que eu tenho que garantir que a infra já exista, que já exista a tabela no banco, que já existe, enfim, esse tipo de questões. Então, se a gente conseguisse abstrair isso, talvez a gente conseguisse guiar um pouco mais a intenção, o design, do que a expectativa em si. Aí, sobre TDD, eu queria deixar uma outra referência, que é o curso do J.B. Heinsberger, é um cara da comunidade de C#. Também fiz esse curso recentemente, é um pouco carinho, mas é muito, muito, muito bom. Ele fala, essas questões que eu vou falar aqui de mock, tem no curso dele também. Vale muito a pena. É em inglês, só tem esse problema. Bem, e aí a gente vai agora para finalmente, né? Que é a questão do TDD com mock. Bem, primeiro, o que é mock, né? Mock, basicamente, imagina que a gente consiga ter um pedaço de código que eu conseguisse fazer que eu tivesse uma maneira de simular o funcionamento de objetos que você já tenha feito. Vamos supor, a gente definiu lá a classe cerveja, né, o objeto cerveja. Vamos supor que eu pudesse simular o comportamento desse objeto, por exemplo, que eu pudesse definir como, em um momento de tempo só, num período, como o método para ver se a cerveja está gelada ou não qual ia ser o comportamento dele, desculpa. Então, o mock faz isso, ele simula objetos já existentes, respeitando a API dos objetos, ou seja, os métodos, os atributos, só que a grande diferença dos mocks é que eu consigo fazer asserções, ou seja, eu consigo fazer validações sobre esses objetos. Eu consigo, por exemplo, garantir que o método tal foi chamado 3 vezes com o parâmetro tal. Por exemplo, eu posso ter, no método, vamos supor, moquei a cerveja, eu posso garantir que o método de servir foi chamado 2 vezes, sendo que a primeira com 300 ml e a segunda com 200, sacou? Essa é a grande sacada dos mocks, você consegue fazer asserções sobre eles. E aí o grande lance do mock é que eu consigo focar no domínio das mensagens. E essa é uma maneira de se enxergar a orientação a objetos, que existe basicamente duas escolas. Uma que entende que toda a questão de orientação a objetos está na definição do estado, e essa questão que eu já falei anteriormente. E a outra escola pensa a primeira escola pensa que o domínio mora no estado, enfim, nessa composição de estado. E uma outra escola que acha que o domínio, e quando eu falo domínio, é o universo que a gente está implementando. Por exemplo, aqui a gente está implementando o domínio de uma bilheteria. O domínio mora nas mensagens que essa outra escola acha que o domínio mora nas mensagens que esses objetos trocam entre si.
Então, existem ali palavras e semânticas que definem operações que a gente executaria no nosso próprio domínio. Por exemplo, expirar um ingresso, vender um ingresso, cancelar um ingresso. E eu sou muito mais dessa visão de que o domínio mora nas mensagens. E aí, essa questão do domínio nas mensagens foca-se bem menos em estado, ou seja, não me interessa se o atributo expirado do ingresso está setado como true ou false. Me interessa a colaboração desse objeto, ou seja, as colaborações que eu posso ter com esse objeto. Ou seja, me interessa o resultado do método que pergunta se aquele ingresso está expirado ou não. E aí, o ponto de utilizar com mocks, ou seja, eu estou usando objetos que simulam outros objetos, e eu estou focando nas mensagens, significa que eu consigo criar abstrações são novos comportamentos, né, nos objetos, e eu consigo percebê-los e implementá-los à medida que as necessidades surgem. Por quê? Como eu não preciso mais, eu tenho objetos que simulam objetos, eu posso simplesmente definir a interface dos objetos que eles vão simular e não necessariamente implementá-los. Ou seja, eu posso começar a testar lá de cima, porque se eu tenho que fazer uma comunicação com o banco, eu posso simular a maneira com que eu espero que o banco vai ser implementado e eu posso focar em implementar as minhas regras de negócio em si. E somente o que é necessário. Por exemplo, vamos supor que a nossa bilheteria só vendesse ingresso, nunca cancelasse, nunca excluísse, nunca, enfim, fizesse nada além de vender, só vender uma vez. A gente nunca ia precisar criar um código lá no banco de dados para deletar um ingresso, por exemplo. Mas se a gente já usa um ORM, enfim, usa uma estratégia diferente da que eu estou propondo aqui, do que eu estou trazendo, a gente sim precisa se preocupar com essas questões. Enfim, aí cria uma porrada de código que não é usado, e nem é sequer necessário. E aí a gente consegue implementar. Como a gente tem alguém que consegue simular tudo, a gente consegue pensar no primeiro caso, que é o que geralmente a gente quer saber. Que é entrei na página, na rota tal, me retorna a essa página. E tudo que tiver de comportamento desse domínio para dentro, eu simulo. E aí, enfim, eu vou explicar um pouco, essa é só a parte conceitual, eu vou dar agora o exemplo de código para esse cenário aqui. A gente tem que recuperar o ingresso, a gente tem que expirar um ingresso e a gente tem que notificar o usuário que comprou esse ingresso de que o ingresso foi expirado. Então, a gente tem essas 3 questões para fazer. Então, novamente, aí a gente vai começar a fazer com um teste, só que dessa vez vamos focar um pouco em como a gente vai implementar, e não no resultado em si. Então, a gente teria esse entry point de expiração do ingresso, que eu tenho um manager, né, eu tenho o cara que gerencia o ingresso, e esse cara vai ter um método chamado expire ticket, que recebe como parâmetro o ID do ticket. Mas aí a gente tem a primeira pergunta, né? Como eu estou passando o ID ali, como eu vou recuperar esse ingresso? Então aí a gente começa a usar a estratégia do mock. Bem, que a gente vai ter que, se a gente para pensar que precisamos recuperar esse ingresso, aí já tem que pensar se é responsabilidade desse cara que a gente está mexendo, do Ticket Manager, recuperar o ingresso? Ao meu ver, não. Ao meu ver, tem que ter alguém que simplesmente recupere o ingresso e eu, que tenho que expirar, peça para esse alguém, me dá esse ingresso aqui. Então, eu defini que, então vai precisar existir esse cara aqui, um repositório de ingressos. Então, eu estou mocando o repositório de ingressos, e eu estou definindo que esse objeto aqui vai ter um método chamado getById, e eu estou definindo que nesse teste aqui, o retorno dele vai ser um objeto ticket. Então, basicamente, eu já estou definindo como é que vai ser o funcionamento interno do nosso código. E aí, lá no final, como eu falei, o mocks, nós podemos fazer asserções sobre eles. O que eu tenho é que eu estou garantindo que esse método getById foi chamado uma vez só e com o parâmetro 30. 30, que é o ID que a gente está especificando aqui. E aí, isso já nos demanda implementar esse código. Repara que eu estou definindo, aqui eu defini essa nova classe ticket repositório com esse método e a classe de domínio ticket. E também o ticket manager que tem esse objeto expire ticket. Isso só nos força a gerar esse código.
A gente definiu ali o Ticket Manager, que recebe como parâmetro o repositório de ingressos que ele vai consultar. E aí eu tenho o método para expirar o ingresso, que recebe o ID, que está fazendo exatamente o que a gente está definindo no código. No teste, evocando o repositório, o método getById com o parâmetro que ele recebeu. E aí repara que as outras questões, os outros objetos que eu precisei criar, as classes, né, o ticket repositório, eles simplesmente não fazem nada por agora. E eles não precisam fazer nada por agora. Porque o que eu estou fazendo, eu estou testando na camada mais em cima da minha aplicação, mais regras de negócio mesmo. Então, se eu estou testando regras de negócio na camada mais em cima da minha aplicação, eu só tenho que trafegar mensagens. E aí eu só preciso definir quais são essas mensagens. E é por isso que, enfim, é o lance do Need Driven Development, são as necessidades. Aí minha segunda necessidade é expirar o ingresso. Aí a gente tem que pensar, beleza, expirar o ingresso, isso é responsabilidade de alguém. Quem? Quem detém as informações sobre um próprio ingresso, se não o próprio ingresso? Então, nesse cenário aqui eu decidi, o ingresso vai ter um método chamado expire, e eu só preciso garantir que ele foi chamado uma vez aqui no final. Aí reparem que tem algumas diferenças. Eu já tive que mocar o ticket, o ingresso, para eu poder, enfim, adicionar comportamento a ele. Aí o repositório continua a mesma coisa, só que dessa vez ele me retorna esse objeto mocado aqui. O manager continua a mesma coisa, a gente garante que o getById continua sendo chamado por uma vez com o parâmetro certo, só que agora eu tenho que garantir que o método expire do ticket foi chamado uma vez sem parâmetro nenhum, porque ele não precisa de parâmetro. E aí isso já nos gera o seguinte código. Lá no expire ticket eu tenho a chamada ao método expire do ingresso, e já na classe do ingresso, eu tive que definir esse método chamado expire. E aí o último ponto é notificar o usuário. E aí eu pensei que, eu posso ter eu posso querer notificar o usuário por 1000 motivos, por ingresso cancelado, ingresso comprado, ingresso expirado, enfim. Então talvez essa lógica de notificação fizesse sentido estar num objeto que fosse responsável por isso. Sendo assim, eu criei aqui esse cara chamado, que é o Ticket Notificator. E esse cara, aí eu mudei também o Ticket Manager para receber o Notificator que ele vai usar como parâmetro. Isso daqui é inversão de dependências, é um dos princípios lá do Solid. E aqui não muda nada, mas a única coisa que eu tenho que garantir no final é que o método Notify Expired do Notificator, ou seja, o método que notifica ingressos expirados, foi chamado uma vez com o ingresso que eu recuperei do banco de dados. Então, o que eu tenho aqui é que agora o construtor do Ticket Manager recebe um notificador também, e eu notifico ao final da expiração, passando como parâmetro o ingresso. E aí eu também tive que criar essa classe Ticket Notificator e Notify Expired. O ponto é que, se a gente for olhar a nossa regra de negócio, esse teste aqui está garantindo que nossa regra de negócio está resolvida. Ela está implementada. Só que a gente não tem... Está errada a ordem. Não tem nenhuma garantia de que a funcionalidade, de que lá no baixo nível está implementado, né? Então, qual seria o próximo passo disso? Novamente, a gente usou os testes com a estratégia de mock para guiar o design da nossa aplicação, guiar a maneira com que nossos objetos colaboram entre si. Agora, a gente precisa garantir o funcionamento desses objetos. E a única coisa que a gente precisa fazer para garantir o funcionamento é adicionar novos testes para garantir o funcionamento unitário de cada um daqueles métodos que a gente implementou. Por exemplo, o que o método expire faz? Marca uma flag booleana como false. Faz o teste para isso e garante que esse teste passou. E aí a gente sabe que todo o resto do sistema que quer expirar um ingresso e usa através do método expire, vai funcionar, sacou? Eu não vou mais precisar ter que ficar vendo em quais lugares do sistema eu seto essa flag como true. Não, eu troquei uma mensagem com o objeto. E se essa mensagem está implementada correta, todo o resto do sistema pode assumir que está correto, está fazendo o esperado. Só que aí tem uma questão muito importante, principalmente no mundo Python. Porque Python é uma linguagem interpretada, não é como Java, que é
gera-se bytecode, não é como C, que é compilada, só que tem tipagem forte e, porém, dinâmica. Então, não tem como eu garantir que a função que eu estou que quem implementar, deixa eu voltar, desculpa. Eu não tenho como garantir em tempo de interpretação quais os tipos que vão ser trafegados entre funções. Ou seja, eu não tenho como garantir que a função x vai retornar, a função fizbus vai retornar uma string. Não tem como eu garantir isso em Python. Então, é muito importante que testes no nosso universo de Python, no universo de Java, isso não é uma preocupação. No universo de Python é muito importante essa questão do respeito ao contrato. E o que é o contrato? O contrato de um método, de uma função, é basicamente a definição dos comportamentos de entrada, ou seja, quais os dados, quais os formatos de dados que são enviados como parâmetro para esse método, e qual o comportamento de saída dele, ou seja, qual o formato de dados que esse método, essa função responde. Então no nosso universo é muito importante, além de adicionar testes de funcionalidade, adicionar testes de contrato, para garantir que, se eu passar algo, por exemplo, para o fizbus eu passar, ao invés do inteiro, eu passar uma string, alguém saiba disso e, enfim, algo seja feito, uma exceção, enfim, aí vem de mil questões. Bem, sobre essa questão do mock, é um conceito muito abstrato, muito difícil de pegar de primeira. Eu, para vocês terem noção, eu comecei a usar essa estratégia quando? Janeiro, talvez? Janeiro, fevereiro, por aí. E até hoje eu tenho estudado e aprendido cada vez um pouco mais com ela. Inclusive, eu e o Luciano, a gente usou uma estratégia bem parecida anteontem, num problema que a gente estava tendo, e aí já vim com outros insights para essa palestra. Então, é algo, até porque é parte do domínio de orientação a objetos. E orientação a objetos simplesmente é um negócio que é para estudar para a vida inteira. Assim. Então, eu queria deixar algumas referências sobre essas questões de mock. A primeira é esse paper chamado Mock Rules Not Objects, que é do pessoal da ThoughtWorks, que eles, inclusive, estão com o stand ali, onde eles definem essa questão dos objetos mockáveis e de como utilizá-los deles para guiar o design dessa aplicação. Então, a parte conceitual toda do que eu apresentei aqui, toda não, mas enfim, boa parte conceitual dos mocks estão nesse paper, e é um paper bem tranquilo de ler, 12 páginas, aconselho demais. Além disso, para a orientação a objetos e a relação disso com testes, tem essa Bíblia, que é o GOS, que eu sempre erro o nome, então não vou falar. Mas, enfim, esse livro é muito bom, é um livro de cabeceira de todo desenvolvedor também que quer entender melhor a orientação a objetos, quer saber melhor como testar sistemas orientados a objetos. Aqui, como é Python, eu utilizei a biblioteca mock para lançar a mão dessa estratégia de mock. Ela no Python 3 já existe por padrão, mas se você estiver usando Python 2, é só mandar um pip install que está resolvido. Eu queria fazer um convite para vocês. Todo ano a gente tem um encontro nacional da comunidade Python do Brasil, e a gente vai ter a 11ª edição esse ano, vai ser em São José dos Campos, no dia 13 a 17 de outubro. É um evento não só para Python, tem muita gente que não é de Python que vai lá palestrar, vai lá ouvir e tal. E é um evento, assim, quase uma peregrinação que a gente faz todo ano, assim. Aqui, o FISLE e a Python Brasil. Então, eu queria fazer o convite a vocês e, enfim, quem quiser chegar, é só acessar Python Brasil, bota no Google que tem lá. Isso daqui também é um link, beleza? Bem, o que eu tenho para falar hoje é isso. Enfim, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica. Opa. O seu nome, por favor, cara? Não está conseguindo, não. Meu nome é Clayton. Eu, na verdade, tenho duas dúvidas. A primeira é referente o mock, ele faz, então, ele simula o comportamento de algo que não existe ainda, né? Para não precisar ter que implementar isso
eu preciso fazer alguma coisa específica, eu não preciso fazer toda a implementação primeiro para poder implementar alguma coisa específica ali, né? Isso. Aí você consegue definir a interface desse cara que você vai implementar no futuro. Certo. Depois, quando eu criar toda essa interface, depois, eu não preciso mais do mock, eu preciso, porque eu vou ter o comportamento já criado com esses outros, quando eu fazer essa implementação. Eu elimino o mock ou eu mantenho ele? Então, se você eliminar o mock, o teste que o que a gente está fazendo aqui são testes unitários para definir o design. Se a gente simplesmente elimina o mock, o que a gente vai estar querendo, o objetivo que a gente vai estar querendo atingir é garantir a integração ponta a ponta. Então, é uma outra natureza de teste, são os testes de integração. Então, assim, sim, você pode tirar, mas você tem que entender que você tem trade-offs. Por exemplo, seus testes vão demorar mais a rodar, porque você vai ter que, enfim, bater no banco, bater no cache, mandar um e-mail, fazer alguma coisa desse tipo. Enquanto quando você moca, não, você só está respeitando a API, você definiu o comportamento, você não bateu no banco, então é muito mais rápido. Só que aí você ganha a questão de, você de fato garante que seu sistema está testado ponto a ponto. O que geralmente eu faço, eu uso o mock para definir a API, sempre que eu vou descendo uma camada no meu sistema, no meu domínio e tal, eu sempre começo com um teste usando os mocks só para definir a colaboração dos objetos, e aí depois eu vou descendo. É sempre nessas camadas mais altas que eu uso o mock. Só que ainda assim eu sempre deixo um teste, pelo menos, para fazer a integração ponta a ponta. Porque aí também tem um outro problema, né? Às vezes você tem lógicas, né, de condição, de loop, enfim. E aí você teria que replicar testes. E aí imagina que aqui a gente apresentou mas imagina que a gente tivesse, sei lá, 4 testes lançando mão do uso de mock, usando estratégia de mock para não bater no banco. Seriam 4 testes batendo no banco. Então, enfim, tem uma série de complexidades a mais. A segunda é referente ao que você mostrou ali, ao engine de testes do Python, né? Isso. Para o PyTest, o mock ele funciona da mesma forma? Ou... Sim, funciona da mesma forma. O mock não tem nada a ver com o test runner que você está usando. Você pode usar com o PyTest, você pode usar com o Nose, você pode usar com o Unit Test, test runner do Unit Test normal. Então não tem o menor problema. Bem, mais alguma? Bem, então é isso aí, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, estamos aí, é só conversar. Valeu.